Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós acabamos de ouvir no Evangelho, inclusive um dos segredos de felicidade, né? Jesus algumas vezes ele fala isso. Se fizeres isso, sereis felizes. E aqui nesse trecho ele fala: o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Portanto, saber o nosso lugar. Se nós observarmos a primeira leitura extraída de Atos dos Apóstolos, que acabou de ser lida, Paulo, ele está no seu lugar. Ele está evangelizando. Ele foi para Antioquia da Pisídia e está ali na sinagoga dando testemunho do Cristo que ele experimenta na sua vida. Então, Paulo está no seu lugar, fazendo aquilo que é o seu chamado, a vontade de Deus para ele. E dentro da sinagoga, quando ele vai falar, explicar, pregar os textos bíblicos da época, aliás, não era a Bíblia, né? Era a palavra de Deus na época conhecida, que era só o Antigo Testamento. Então, ele também faz uma releitura da história da salvação do povo de Deus. E mostra nessa releitura, por exemplo, o profeta Samuel, que também estava no seu lugar. Como profeta, ele orientava o povo e como profeta, ele foi o responsável para iniciar aquela era dos reis, dos reinados, né, dentro de Israel. E também orientar e exortar os reis. Portanto, Samuel estava no seu lugar. Ele sabia o seu lugar e cumpriu aquilo que Deus queria para ele na sua vida. Paulo ainda continua pregando e fala: o primeiro rei que foi escolhido, Deus usando Samuel como esse que iria ajudar, um homem ungido que iria ajudar a escolher o primeiro rei de Israel, Saul. Saul também estava no seu lugar. Quando foi chamado, acolheu o chamado e nos primeiros anos do seu reinado até foi um rei bom, mas depois corrompeu-se, ou seja, saiu do seu lugar, saiu do seu papel, saiu do que Deus queria para ele. E ainda olhando nessa retrospectiva que Paulo faz em Atos dos Apóstolos, ele fala também do sucessor de Saul, que foi o rei Davi. Novamente, o rei Davi era aquele que estava no seu lugar, que inclusive é considerado até hoje pelo povo israelita o maior rei, o rei de todos os tempos. E até a promessa do Messias era realmente reinstaurar aquele reinado de Davi, que foi considerado um reinado glorioso. Tanto Davi estava no seu lugar, fazendo aquilo que Deus o inspirava, pedia para ele e vivenciando aquilo que era a vontade de Deus. Mas também pelo pecado se desviou quando envolveu-se com a mulher de Urias e, para se livrar do problema, mandou Urias para a frente da batalha
para que Urias morresse e o pecado dele não fosse descoberto. Então, quando ele saiu do lugar dele, de servidor do Senhor, quando ele se desviou da vontade de Deus, coisas ruins aconteceram na vida dele e no próprio Israel e para as outras pessoas. Ainda vendo essa retrospectiva de Atos dos Apóstolos que Paulo está pregando na sinagoga para falar de Jesus Cristo, lembra também de João Batista, que pregou o batismo de conversão para Israel. Também João Batista estava no seu lugar. Acolheu a ação de Deus na sua vida. Acolheu a missão de Deus para ele. Para, inclusive, depois receber um elogio de Jesus que, nascido de mulher, não havia ninguém maior do que João Batista. Portanto, olhando para essa primeira leitura, nós novamente lembramos aqui o Evangelho. O servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Eu preciso saber colocar-me no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Estar no meu lugar de servo, de filho, de filha, daquele que depende da graça, daquele que se faz discípulo para escutar, para se deixar conduzir, para se deixar corrigir, para se deixar orientar, para deixar Jesus exercer o seu senhorio, para deixar a verdade e o amor de Deus me conduzir, para deixar a palavra de Deus me orientar, para deixar a igreja continuadora da missão de Cristo com o seu ensinamento me orientar. Isso é estar no seu lugar, recebendo os sacramentos, o batismo, a crisma, a primeira comunhão, a confissão, a unção dos enfermos, o matrimônio. Estar no meu lugar. O problema que nós temos hoje é que muitas vezes nós não estamos no nosso lugar. Ou nós não sabemos qual é o nosso lugar. Porque acabamos caindo um pouco no pecado de Saul, do rei Saul, que se desviou por causa do poder, da ganância, da soberba, do orgulho, ou no pecado de Davi, que se desviou por causa das paixões. Então, muitas vezes, nós estamos fora do lugar aonde Jesus desejaria. Estamos fora da atitude de vida que Deus deseja de nós. Às vezes eu não quero ser servo, eu não quero ser discípulo, eu não quero me deixar orientar. Nós queremos sermos maiores do que o Senhor, do que o Mestre. Nós queremos, às vezes, nos arvorar como mestres, donos da verdade, no nosso orgulho, na nossa soberba, na nossa vaidade, na nossa autossuficiência, no eu achar que eu já sei tudo.
E aí é por isso que Jesus passa. Eu não estou no lugar de uma atitude que acolhe e a graça passa com ele. A graça da nossa conversão, a graça da nossa santificação, a graça da renovação das nossas vidas. Muitas pessoas acabam fazendo de Jesus, da religião, apenas um meio, um instrumento para os seus desejos, para os seus caprichos, para as suas vontades, para a solução dos seus problemas, para atingir as suas metas. E quando eu faço de Deus e religião apenas um meio, quando Deus e religião não é um alicerce que me orienta, eu estou invertendo as coisas. Quando eu quero que Deus esteja ao meu serviço e a religião também, aí eu estou fora do lugar, eu inverti. Eu é que quero mandar em Deus, eu é que quero mandar na religião, eu é que quero dizer o que é certo e o que é errado, eu é que quero ser o referencial de bom e de ruim, de certo e de errado. Frei, mas acontece isso aos montes. Quando a gente não aceita uma verdade de fé, quando a gente diz, não vou casar, que esse negócio aí é só para legalizar, o casamento é uma legalização do sexo. Conversa fiada. Não sei quem foi que botou isso na cabeça das pessoas. É uma consagração a Deus. É um formar família em Deus. Então, quando pessoas dizem, eu não me confesso, porque eu não me confesso com outro padre, o padre que é pecador, eu me confesso lá em casa, no meu quarto, sozinho. Você está se colocando fora do lugar, porque o próprio Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 19, diz que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e disse, pecado que vocês perdoarem será perdoado. Sacramento da confissão. Mas se eu digo que não serve, que não presta, que eu não faço, eu não estou no meu lugar. Eu me coloco como dono da verdade, numa certa arrogância e soberba, e não quero fazer. Eu não estou no meu lugar, é o servo querendo ser mais do que o Senhor. E quantos ensinamentos que a palavra tem, quantos ensinamentos que a igreja nos oferece a partir da palavra de Deus, e a gente acaba achando que do meu jeito é melhor, como eu acho é melhor, o que eu quero, eu sou exceção da regra, e aí eu acabo não estando no meu lugar. Eu acabo querendo assumir um lugar de Deus. Eu é quem sei. Então, por isso, Jesus nos diz, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Quando eu me coloco no meu lugar diante de Deus, deixo Deus ser Deus, deixo Deus ser o sentido da minha vida, a razão do meu viver, deixo a verdade dele me orientar, deixo o amor dele entrar no meu coração, deixo a palavra dele me conduzir, deixo o seu ensinamento na igreja me orientar, eu vou me tornando uma pessoa feliz, porque estou na graça de Deus, porque estou em comunhão com Deus, e vou enfrentando os desafios da vida, me apoiando nele, no meu lugar de servo, de discípulo, de quem se deixa conduzir
de quem está aprendendo sempre do Mestre Jesus e que por isso vai crescendo, vai amadurecendo na fé e como pessoa. Por isso, é um caminho de felicidade. O servo não está acima do seu senhor. Não nos coloquemos com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, a nossa soberba e a nossa autossuficiência acima de Deus e do seu ensinamento. Nada do que eu penso, nada do que eu julgo, nada do que eu acho consegue estar acima da verdade de Deus. Ela é absoluta. Por isso, quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Eu espero que você saiba qual é o seu lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.